Clarissa, eu já vi aqui. Clarissa, boa noite, gente. A gente ainda tem um tempinho antes das 7, né, para as pessoas irem entrando. Tudo coisa do meu tempo, assim, né? Tá dando um... Eu falei isso há 15 segundos atrás. Tá dando um... Como é que chama isso? Um delay? Não, deve ser a internet. É? Provavelmente. A gente, os microfones avisando a vocês, né? Esse é Mauro, da Psicoterapia Reencarnacionista, que é o tema da gente de hoje e da semana inteira, né? Esse é o nome da minha casca. Eu não sou o Mauro, sabe disso. Aí, mais um ponto para a gente falar hoje, né? Sobre as nossas Então, cascas. Não me confundo com o Mauro. Eu sou melhor que ele. Bem melhor, aliás. Gostei disso. A gente, quando vocês quiserem fazer perguntas, como os microfones vão estar fechados por causa do número de pessoas, senão acaba causando uma confusão. Aí vocês fazem a pergunta pelo chat, tá, gente? Clarissa, que está aí, é o nosso anjo, né? Vocês já conhecem da sala passada. Ela vai nos ajudar com as perguntas, né? Dentro do possível, a gente vai tentar responder, né? A todas, mas se não for possível, a gente vai seguir um roteirozinho para explicar os pontos durante a semana que ficaram ficaram em abertos. Tá, tem vários aqui sem o vídeo, né, Érica? Que não ligaram a câmera. Tem muita gente aí que não ligou a câmera. Você é igual a mim? Eu adoro todo mundo de câmera ligada. Gosto de ver as pessoas. Eu também. Então, se vocês puderem deixar ligadas, eu sei que é o horário do Rosângela, que bom que você está aí. Mônica, muito bom. Jude, cadê Jude, que tem um tempão que eu não vejo? Liga a câmera. Lembrando que a gente também está transmitindo pelo YouTube, então não é só aqui, tem gente também assistindo lá simultâneo. Ótimo. Vocês, com a câmera ligada, a gente pode ver e a gente acaba criando uma sintonia melhor, né? Até o que a gente fala acaba sendo direcionado para algum de vocês. Mauro, eu vou esperar das 7 para que a gente comece, tá? Mas tem uma pergunta que não tem a ver com a psicoterapia reencarnacionista e ao mesmo tempo tem, que chegou para mim aqui 5 vezes, então eu vou passar para ouvir a sua opinião. Tá. Dizem que a doutrina espírita é uma ciência. Você considera a doutrina espírita uma ciência? Olha, Érica, se a gente considerar a ciência como o ato de estar ciente, né, é uma ciência. Então, tudo é ciência. A questão é qual é o grau de ciência que aquela instituição ou mensagem fornece e qual é e até que grau de ciência, de consciência que a gente consegue atingir. Então, para mim, ela é uma ciência, é uma filosofia, é uma doutrina, é um conjunto de normas, né, Érica? Porque assim, religião, na verdade, é um conjunto de normas, de regras, o que nós devemos fazer para acessarmos a Deus, né? Considerando nós também nos considerando deuses, não deuses, Deus, ou seja, acessar nosso Deus interno. Então, não roubarás, não matarás, não farás isso, não farás aquilo, age assim, faz assado. É um conjunto de regras, conjunto de normas.
Eu acho que boa parte desse questionamento sempre tem a ver com a questão da comprovação de todas as vivências e percepções que o Espiritismo traz, né? Então, como não se consegue provar, né, em termos, porque hoje já algumas coisinhas já é possível, eles não consideram ciência devido a isso, né? Agora, Érica, até a própria ciência, quando alguém, desde o tempo que eu era homeopata, e depois terapeuta floral e etc., volta e meia eu ouvia um comentário de alguém dizendo assim, isso não é científico. E eu falava se valia a pena, ou eu pensava, o que se chama de ciência? Estou falando no meio acadêmico. É o grau de evolução da ciência no momento. Então, quando fala assim, a homeopatia não tem uma comprovação científica, a reencarnação não tem uma comprovação científica, a recordação de vidas passadas não tem uma comprovação científica. Por que não tem uma comprovação científica? O problema não é a homeopatia, os florais, o reiki. Não, o problema é que a nossa ciência acadêmica ela está muito atrasada. O paradigma científico está muito atrasado. Então, Não se consegue comprovar o que acontece. não consegue comprovar porque está muito atrasada. Então, o problema não é o que a gente faz não ser considerado científico. O problema é que a ciência está muito atrasada. Tem que acelerar, tem que evoluir mais. Aí, um dia, tudo aquilo que não tinha comprovação científica nesse século, nessa década, um dia terá. E aí surgirão outras terapias e outras coisas, e sempre alguém dirá, isso não tem comprovação científica. Sim, em 2080 não tem, mas quem sabe em 2200 terá. E assim vamos indo. E não se pode negar esses efeitos, né? Apesar de não ser comprovados, mas, na verdade, a gente não tem como. 7h, 7h01, na verdade, né? A gente abre essa sala de discussão, a gente sempre entra um pouquinho antes para conversar um pouco e cumprir o horário de quem está chegando, né? Do horário combinado. Mauro é o nosso grande convidado de hoje de noite, né, para trazer mais explicações. Na live, a gente deixou um questionamento e a gente pode abrir com esse. Pode ser? Pode, só me lembro qual foi, que, sinceramente, eu não estou lembrando. A psicoterapia reencarnacionista tem como trabalhar o pânico e as doenças autoimunes? Ah, tá. Bom, então vamos falar. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui, todos que entrarão e todos que assistirão depois, né? E falar assim, da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui e agradecendo muito a Érica, o Evilásio e a sua equipe pela oportunidade de falar mais sobre a psicoterapia reencarnacionista. Para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais. Para quem não conhece, começar a conhecer o que é essa nova psicologia que utiliza as recordações de vidas passadas, comandadas pelos mentores espirituais. E agora vou responder a questão, então, tá, Érica? Com duas finalidades. Uma finalidade é como se fosse recordação para regressão mesmo, embora nós não chamamos de regressão, nós chamamos de investigação do inconsciente. O que quer dizer uma sessão de recordação do passado? Porque regressão nada mais é do que uma recordação. Né? Nem vou entrar naquele papo filosófico de que o tempo não existe e o passado também não existe. Hoje eu vou dar uma folga para isso aí, tal, o Érica. Senão a gente começa a filosofar e daqui a pouco a gente foge do assunto, né? Isso. Então, são as duas finalidades das recordações do passado que nós oportunizamos para as pessoas de uma maneira coerente com o que a doutrina, a filosofia, a ciência espírita trouxe lá no Livro dos Espíritos, principalmente na questão 399, onde fala
que é permitido acessar o passado. Vejo que não fala assim, é possível, fala é permitido, mas tem uma ressalva. E essa ressalva a nossa escola segue à risca, todos os psicoterapeutas reencarnacionistas seguem, ou pelo menos eu espero que sigam, porque a gente ensina tudo direitinho, pode acontecer de alguém não fazer direitinho, mas aí é outro assunto. Uma das finalidades é melhorar muito ou curar até rapidamente os transtornos focais, as fobias, o pânico, as depressões severas, resistentes aos medicamentos, as dores físicas crônicas, como a fibromialgia, e uma série de doenças na pele, porque não existe doença de pele, doenças na pele, ou seja, são recordações do passado que os mentores oportunizam para as pessoas que vêm com essa queixa, com essa demanda, porque elas querem curar isso. E como os mentores, assim, eles querem inicialmente trazer um grande alívio e uma cura disso, dos transtornos focais, para as pessoas vão acessando vida após vida, e aí tem uma característica muito peculiar da nossa escola, do nosso método, que talvez seja único no mundo, não conheço todas as escolas, mas conheço muitas, que é a pessoa acessar uma vida passada, recordar aquela vida passada até o final e continuar recordando. A gente não interrompe a recordação no meio. Quando a pessoa aconteceu um trauma, alguns terapeutas de regressão interrompem ali. Bom, e utilizam procedimentos, catarse, esvaziamento de emoções, de sensações, ressignificação, gritar, chorar, falar o que não falou naquela ocasião. É muito bom, traz um grande alívio, é que nem uma panela de pressão. Se você levanta a válvula, sai um tanto daquela pressão, mas estava no trauma. Outras escolas ajudam a pessoa a recordar até o final do trauma. Outras escolas até o momento da morte. Algumas escolas que já estão começando a achar nosso método interessante, tanto no Brasil como no exterior, estão oportunizando que as pessoas continuem recordando o pós-vida até chegar no mundo espiritual. Só que para nós, e isso foi o ensinamento que eu venho recebendo dos criadores da psicoterapia reencarnacionista, os nossos diretores espirituais, isso ainda não é suficiente. Por quê? Não sei se vocês sabem, ou lembram, ou vão lembrar agora, talvez. Quando a gente chega no mundo espiritual, carregando uma dor, um medo, uma raiva, um trauma, a dor de um tiro, um abandono, seja o que for, quando chegamos lá no mundo espiritual, que é o chamado período intervidas, nós não melhoramos magicamente, ficamos ótimos. Não, aquilo leva um tempo. Geralmente, nós somos encaminhados para um atendimento num hospital, numa clínica, recebemos um tratamento e as pessoas recordam o tratamento. Depois de um tempo, nós vamos sempre estimulando a pessoa a continuar contando. Depois de um tempo, ela refere que ela teve alta, aí já muito melhor do que quando chegou no plano astral. E aí ela começa, vocês viram o nosso lar, né? Se a pessoa vai para uma cidade, né? Ela começa a recordar os jardins, as pessoas de branco, as palestras que assistiu, os grupos de estudos que frequentou, os ensinamentos que ela foi recebendo, os arrependimentos, vergonhas e frustrações em relação à encarnação anterior, pelo que fez e pelo que não fez, mas vai melhorando, melhorando, e nós continuamos incentivando a pessoa a continuar nos contando. Por quê? Porque nós queremos que aquele relato, aquela recordação daquela vida passada só termine quando ela está num ponto que nós chamamos ponto ótimo. E isso já lá no astral. Tá? É passado. Está recordando o passado. Quando a pessoa alcança o ponto ótimo, aí nós perguntamos, e aquela dor que você sentia? Ah, não sinto mais. E aquele tiro que você levou? Não, já passou. E aquela solidão, aquele abandono, aquele medo,
Não, passou. Foi passando, 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 a pessoa vai ficando bem e nós continuamos incentivando o relato. Olha como é um trabalho muito artesanal, é um trabalho um tanto quanto demorado, porque nós queremos que a pessoa chegue no ponto ótimo, quando ela É está lá. um trabalho muito de acolhimento, né? Aquele cliente que está ali no nosso consultório. Uma das coisas também que as pessoas perguntam, esse conteúdo que é acessado durante a regressão de memória, como esse conteúdo é trabalhado depois em consultório, e com que objetivo, né? Como acontece o trabalho de conscientização da pessoa em relação ao que foi visto. Exatamente, assim. Mas, então, só para complementar, como a pessoa recordou desde aquela vida passada de um momento muito traumático, recordou aquela vida até o final da vida, o desencarne. Se ela continua na Terra, a recordação continua. Se ela vai para um lugar escuro, a recordação continua. Se ela fica no corpo morto no caixão, a recordação continua. Se ela vai para um umbral, a recordação continua. Se ela fica flutuando no astral intermediário, a recordação continua. O nosso método é assim. A pessoa está sintonizada num trauma de uma vida passada, ao final daquela sessão ou daquele momento da sessão, porque ela pode acessar mais de uma vida, ela tem que estar sintonizada no ponto ótimo quando estava, naquela ocasião, lá no mundo espiritual. Ótima. Aí eu pergunto para vocês, se ela já está ótima, o que nós precisamos fazer? Precisa fazer catarse, esvaziamento de emoções, de sensações, gritar, chorar, etc. Precisa? Não precisa, porque ela já está ótima. Aí nós fazemos o que a Érica está falando. Depois que ela volta, um super acolhimento, digamos que ela recordou só aquela vida naquela sessão. Aí nós colocamos a mão suavemente no ombro ou na cabeça, falamos para a pessoa que ela pode ir voltando, ela vai voltando, mas ela estava sintonizada lá num trauma de uma vida passada, de onde vinham os sintomas. E agora ela está sintonizada lá no ponto ótimo. Ou seja, desligou uma rádio ruim e ligou uma rádio ótima. E sabe como é que a pessoa volta? Quem é psicoterapeuta reencarnacionista que sabe. A pessoa volta brilhando, literalmente brilhando. Ela Perguntam volta... até se precisa voltar, né? Precisa mesmo voltar. Muitos falam Não isso. posso ficar lá, não. Eu digo, é bom, tem coisa para fazer. Né? E aí nós fazemos a nossa conversa pós-sessão, que é assim, ajudar a pessoa o quanto for necessário para ela entender de onde vinha aquela fobia, o pânico, a depressão, a fibromialgia, ou se for um outro tipo de regressão, de investigação do inconsciente, que não é para melhorar ou curar um sintoma focal, é o que eu chamo de regressão ou investigação do inconsciente para a psicoterapia reencarnacionista, para essa nova psicologia. Aí os mentores começam a mostrar vidas passadas para ela acessar o que nós chamamos de personalidade congênita, e a Herta está aí, e tem várias pessoas que estão aí, né? E não tem como negar. Ao final de 3, 4 sessões, todos, todos os monitores, todos os alunos e todas as pessoas no consultório, nós dizemos como eu sou parecido encarnação após encarnação. Aquela vida eu era um homem e eu era assim parecido com hoje. Aquela outra eu era um mendigo muito parecido com hoje. Aquela outra eu era um nobre, um guerreiro, uma cortesã, muito parecido com hoje. O que significa isso? Os mentores estão mostrando o que ela vem reencarnando para melhorar nessas encarnações e não vem conseguindo. Você sabe o telão ter no mundo espiritual? É o telão. E, ao mesmo tempo, ela está entendendo para o que ela reencarnou dessa vez. E aí a pessoa pode, então, assimilar aquilo que todo reencarnacionista quer saber. Qual é a minha proposta de reforma íntima? O que eu vim fazer nessa Terra? Para isso, a gente tem que recordar várias vidas passadas. Então, tem 2 tipos de investigação: para tratar e curar sintomas focais e
com benefício consciencial. Para curar sintomas focais, é aquilo ali. Desligou, passou, desligou, passou, desligou, passou. Não sei se alguém já fez tratamento ou não, mas eu posso garantir que a coisa mais fácil que existe é curar fobia, pânico, depressões, quando é de vidas passadas. Sensação de solidão, sensação de estranheza, eu não me sinto daqui, eu não sei o que eu estou fazendo, dores físicas crônicas, tudo que for de vidas passadas, e os mentores oportunizarem a pessoa encontrar e recordar até o nosso ponto ótimo, a melhora é espetacular. Mas isso não é psicoterapia reencarnacionista. Psicoterapia reencarnacionista é uma nova psicologia que utiliza as recordações de vidas passadas para a pessoa saber por que eu desci para a Terra, o que eu vim fazer aqui. E aí é um tratamento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, primeira consulta, reconsulta. É uma psicologia. Então, a psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de terapia de regressão, de DVP. Na minha opinião, ela é a evolução disso, a evolução da psicologia e a evolução da psiquiatria. Eu vou fazer uma observação que quando você fala de uma patologia específica da qual a cliente chega no consultório para tratar, é importante, gente, vocês saberem que a gente não escolhe o que você vai recordar, tá? A recordação vem trazida, determinada ou trazida pelos seus mentores ou guias, né? Que estão ali responsáveis por isso. Então, a sua recordação é de acordo com o que você precisa recordar para o desenvolvimento seu atual. Então, a gente não escolhe o tema. Não, exatamente. Para nós obedecermos o que está escrito na questão 399 do Livro dos Espíritos, que fala que é permitido recordar o passado, desde que o comando seja dos seres espirituais superiores, nós não podemos comandar o que a pessoa vai recordar, porque o comando é nosso. E nós não podemos atender o desejo da pessoa. A pessoa quer saber, eu quero saber se eu e minha namorada somos almas gêmeas. Eu digo, bom, deita, vamos ver o que os mentores vão mostrar. Eu quero saber por que eu odeio minha mãe, ou por que meu pai me odeia, ou por que eu tenho um problema com meu filho. Eu digo, olha, o nosso método é diferente. O nosso método é assim, a hora que tu deitar naquela caminha, mais escurinho, com uma musiquinha, nós não vamos usar a hipnose para você não ficar sob o meu comando, ou o comando de qualquer psicoterapeuta reencarnacionista. Vamos usar apenas uma meditação, um relaxamento. E a pessoa vai relaxando, dali 10, 15, 20 minutos. Não são todos que conseguem. Depois a gente pode ver as regressões à distância, né? Mas a grande maioria consegue. Ela vai expandindo a consciência e ela chega, a consciência da pessoa chega no corpo astral. Ali no corpo astral começa o inconsciente, dali em diante. Mas quem é que determinou o que ela vai encontrar? Não fomos nem nós e nem atendemos o desejo da pessoa, porque na nossa visão, e está nesse livro espírita, é uma infração à lei do esquecimento, que é uma lei divina. Então, nós fazemos assim. Mauro, explica para a gente o que é personalidade congênita, porque você vai usando alguns termos e tem muita gente que não conhece ainda a psicoterapia reencarnacionista e aí fica meio voando, né? Eu vou fazer assim. Rosângela, tudo bom? Tudo bem? Está me ouvindo? Tá, né? Tem 2 Rosângela. Pode ser as 2, pode ser todos vocês. Eu já fiz palestras assim para centenas e centenas de pessoas e, num certo momento, lá eu tinha uma pegadinha, né? Depois de falar, explicar, eu dizia, olha, pessoal, eu tenho um dom que eu consigo saber como cada um de vocês era na vida passada. Não quem era, se era homem, mulher, branco, negro, mas como cada um de vocês era na vida passada, eu consigo saber. Então, Rosângelas e demais, eu sei como vocês foram na vida passada. Vocês sabem? Não sabem? Então, eu vou te dizer.
O que mudou de ti da vida passada para essa? A casca. Só. Hoje tu botou uma roupa nova, uma roupa diferente de ontem? Talvez sim, não. Desculpa a pergunta. Tá, digamos que botou uma roupa diferente. Tu mudou completamente. Hoje tu é outra pessoa. Tu fez a reforma íntima, tu está um espetáculo. Não, né? É tu, né? Ontem com uma roupa e hoje com outra. Então, se eu te disser, Rosângela, eu sei como é que tu era ontem. Tu vai dizer, como é que o senhor sabe? Eu sei. Extremamente parecida com hoje. E eu sei como todos vocês eram na vida passada. Como? Não quem. Como? Sabe como? Você já sabe. Extremamente parecida com vocês. Por quê? Porque eu já auxiliei cerca de 20 mil sessões e todos falam isso. A Lana, que está aqui, e os outros, a Luzimar, é ou não é? Todo mundo não fala isso? Nossa, mas eu sou sempre assim, solitário, triste, autoritário, brabo, baixa autoestima, materialista, perdido na vida, magoável, me sentindo rejeitado. Eu sou sempre assim nessas 8 vidas que eu vi, e eu ainda sou assim. Eu digo, olha, não me leva a mal, tu não está falando nenhuma novidade. Isso é assim porque tem que ser assim. Por exemplo, se acontecesse uma coisa, bati na mesa, que não vai acontecer, mas caísse um raio aí, todos nós morrêssemos. E subimos para astral. Também espero que aconteça isso direto lá para o nosso lar, ou parecido. Quando a gente reencarnasse, como é que nós seríamos? Diferentes ou igual? Igual. Porque o que é personalidade? São os pensamentos e os sentimentos. Onde é que estão os sentimentos? No corpo astral. Onde é que estão os pensamentos? No corpo mental. O que morre? O corpo físico. Depois a gente vem naquela fábrica de nenê, que é o útero, né? Da mãe que nós escolhemos, pedimos, e nós fazemos a releitura da infância sob a ótica reencarnacionista, ou seja, nós voltamos com o mesmo corpo astral, o mesmo corpo mental, o mesmo corpo causal, tudo igual. Nós só morreu um corpo, fabricamos outro. Você repete padrões, na verdade, né? São padrões comportamentais. Agora, tem uma triste notícia também, né? Nem tudo são flores, né? Isso significa também que nós não somos especialistas em aproveitar as encarnações no sentido da evolução espiritual. Mas sabe por quê? Porque ninguém lembra para que reencarnou. Aí o mundo espiritual, por caridade, por compaixão de nós, trouxe aquela terapia para a Terra, que é a psicoterapia reencarnacionista, trouxe o telão para a Terra, por enquanto o telão mental, mais adiante o telão holográfico, e mais adiante os instrutores vão se materializar e vão mostrar o telão para as pessoas. Não vai precisar, ter uma notícia para os psicoterapeutas reencarnacionistas, não vai precisar mais deitar, ler o mantra, relaxar. Isso já é passado. A gente vai sentar com a pessoa, se materializa o instrutor, se materializa o telão, cumprimenta-se, então eu vou mostrar algumas vidas passadas para você, tá bom, Rosângela? Tá bem. Então, olha aquela lá. Como que você era? Vai dizer, nossa, parece eu. É você. E aquela outra? Meu Deus, igual a mim. E aquela outra? Igual a mim. E aquela outra, e aquela outra, e aquela outra. Sabe o que tu está encontrando? Aquilo que todo mundo quer saber. Qual é a nossa proposta de reforma íntima? Tem algo mais fácil, mais simples do que isso? Quer dizer, o difícil é fazer, né? Mas Isso. descobrir é fácil. Fazer, a gente vem com hábito, vem com padrão, vem com ganho secundário, vem com uma série de coisas. Mas, pelo menos, a gente sabe e, ao mesmo tempo, fomos nos desligando desses personagens do passado. Porque nós não estamos só nessa vida aqui. Nós estamos em todas as vidas passadas. Mas depois do futebol, quem vê futebol, eu já vi mais, mas de vez em quando vejo, tem assim, e agora os melhores momentos, né? Regressão ao contrário, e agora os piores momentos. Nós ficamos sintonizados nos piores momentos. Então, nós somos um kit
Pois eu era, que agora estou cada vez mais Mauro. Eu era um Mauro, eu era um escritor russo, eu era um mendigo, eu era um eremita, eu era um oficial romano que matou a mãe, que hoje era minha mãe. E isso para mim foi um bálsamo para mim iniciar realmente um resgate com ela, e eu consegui. Todas as vidas passadas que eu vi, eu estava lá. Então, estar sintonizado lá significa estar lá. Então, se a pessoa é um kit de vidas passadas, ela tem que desligar de todas elas que os mentores determinarem. É que nem um programa, nós estamos sendo atualizados. Eu fui atualizado, a Lana foi atualizada, a Herta, a Luzimar, o Rafael, na próxima turma, vai ser atualizado, o Gilberto Anedi foi atualizado, e outros que estão aqui, nós vamos ser atualizados. Nós vamos ficar mais em 2021. Mauro, uma das coisas que as pessoas questionam, ainda mais vendo a gente falando, né, de toda essa parte da espiritualidade, e aí tem aqui a pergunta de Jaqueline. Boa noite. Para ser psicoterapeuta reencarnacionista, precisa ser médium? Não, na verdade, é assim. Nós temos critérios para inscrição. Tá? Um dos critérios é ser um profissional de saúde da área oficial ou alternativa. Um outro critério, não precisa corresponder, enquadrar-se em todos os critérios, é ou. Tá? Então, ser um profissional da área da saúde oficial ou da área da saúde alternativa. Ou ser médium atuante em centro espírita, na apometria, na Umbanda, numa religião xamânica, onde ela vai trabalhar voluntariamente para ajudar os irmãos a ajudar as irmãs. Ou uma pessoa que está fazendo vários cursos para se tornar profissional. E tem que ter o ensino médio completo. Quem não tem um nível superior tem que ter o ensino médio completo. Então, o nosso curso não é para pessoa, não é um tratamento, embora seja um grande tratamento. É um curso profissionalizante de 18 ou 24 meses, dependendo se a turma tem até 15 alunos ou mais de 15. As minhas turmas sempre têm muito mais de 15. Então, são 2 anos. Os alunos aprendem a fazer a primeira consulta, a reconsulta, grupos de estudos, os 14 textos. Nós começamos, nessa época de pandemia, nós estamos todos começando módulos online. Mas esperamos que ali por julho, agosto, se tudo melhorar, se Deus quiser, a gente possa passar para os módulos presenciais. E aí começam as práticas. Mas, mesmo assim, as práticas não são como era 2 anos atrás, todo mundo lá na clínica. Antes era uma maravilha. 30, 40, 50 pessoas se abraçando, se beijando, trabalhando, fazendo coffee break. Era um espetáculo. Agora não. Agora são trios num consultório, trios em outro consultório, trios lá em outro consultório, com máscara, álcool gel, distanciamento. A gente tem que se adaptar. Então, é assim. Tem uma outra pergunta aqui, poderia falar um pouco sobre o momento da salvação, no momento da investigação do inconsciente? Momento da salvação? Eu achei estranho. Quem fez a pergunta poderia até esclarecer melhor para a gente poder te responder. Olha, Foi Ania quem fez a pergunta. Se ela está falando, Érica, durante a investigação do inconsciente, talvez ela esteja se referindo, porque ela falou durante a sessão, né? Uhum. Se Isso. falar da nossa salvação, bom, a nossa salvação, nós precisamos de outra live para falar, né? Mas a salvação durante a investigação, ela pode estar se referindo a quando a pessoa estava desencarnada em casa, ou vagando pela terra, ou querendo se vingar de alguém, ou mantendo um hábito de bebida, de drogas, de cigarro, ou flutuando, ou embaixo de uma água, se ela se afogou, ou se ela se suicidou, ou no umbral. Então, como a nossa sessão, a nossa investigação do inconsciente, que chamo de regressão,
só termina quando a pessoa está lá no ponto ótimo, a gente nunca termina enquanto a pessoa não recorda que chegou lá. Vocês entendem? É tudo uma recordação. Aquilo não está acontecendo agora. Embora, se a gente for entrar em presente, passado e futuro, está acontecendo Aí agora. já vai. Vou deixar isso para outra ocasião, senão vai embolar o meio de campo. Né? Vamos falar um pouquinho também, aprofundar mais sobre o mapa do ego, né? Porque a gente falou na live, isso causou um rebuliço, como o mapa do ego pode ajudar a gente no nosso processo evolutivo, né? Como é que acontece, como é que ele é utilizado dentro da terapia, com o objetivo de despertar o quê? Bem, o mapa do ego podemos chamar de um choque de realidade. É o mapa do ego. Foi o último presente que o mundo espiritual trouxe, porque desde 96, quando eu comecei a ouvir aquela voz, e foi indo, e os livros, e os textos, e os cursos, hoje nós já estamos em 14 estados do Brasil, cerca de 40 professores, centenas de monitores, milhares de pessoas já atendidas em atendimento. A nossa escola cresceu de uma maneira assim, incrível. Né? Então, e eles vão sempre trazendo novidades, atualizações, para mim. Né? Um dia eu ainda preciso saber por que me escolheram. Né? Eles não escolheram a mim, eles escolheram o Mauro. Depois eu quero falar para vocês a diferença entre eu e o Mauro, mas prometo que não vão contar para nenhum psiquiatra achar que eu sou esquizofrênico. Tá? Se vocês prometerem, eu falo a diferença entre eu e o Mauro. Quando eu estou na aula, quando eu estava na aula, alguns talvez lembram, quando eu dava vontade de fazer xixi, eu dizia assim, pessoal, eu vou levar o Mauro no banheiro e já volto. E não é verdade? Quando a gente vai no banheiro, a gente não está levando, por exemplo, tu está levando a Danúzia, tu está levando a Aurelóise, tu está levando a Vânia no banheiro. A gente está levando a nossa casca lá, vai lá, faz aquilo que quer fazer e a gente traz de volta. Bom, o que nós estávamos falando mesmo? Sobre o mapa do ego. O mapa do ego. Tá. O mapa do ego assim, é o último presente que vem. É maravilhoso, mas é chocante. Quem já fez, a Eta sorriu ali, eu já sei o que sorriso significa. Todos nós temos uma tendência, não vou dizer todos, tá? A maior parte de nós tem uma tendência de acharmos que estamos mais evoluídos do que, na verdade, estamos. Porque somos terapeutas, somos do bem, somos queridos, somos amorosos, honestos, caridosos, médium em centro espírita, na Umbanda, numa religião xamânica, somos, sabe, somos pessoas do bem aqui, todos aqui são pessoas do bem. Então, a gente tem uma impressão que a gente tá bem. Estamos bem. Se a gente for ver nossas vidas passadas, essa aqui de hoje, eu vou contar para vocês, essa aqui é uma benção. Bom, só que o mapa do ego é assim, são dezenas de situações do cotidiano em que nós analisamos com franqueza, com verdade, com concentração, qual é o nível do nosso ego que aflora naquele tipo de situação. Então, tem 4 níveis de ego. E isso aqui não tem a ver com faixa etária. Tá? Tem o nível infantil, adolescente, adulto e ancião. Quem é que já chegou no nível ancião? Chico Xavier, Yogananda, Buda, Gandhi, Divaldo e outros. Não tantos assim também, né? Mas vários já chegaram mostrando que é possível. A maior parte da humanidade ainda não chegou lá. Então, todos nós temos características infantis. Mas o nível infantil, adolescente e adulto pode se subdividir em características inferiores ou superiores. Por exemplo, que vocês querem ver algo assim que muita gente tem, acha perfeitamente normal, é uma tendência crônica de magoar-se. Sentir-se rejeitado, achar-se menos que os outros. Isso é uma característica do ego infantil inferior. E outras características. Não vou dar uma aula de mapa do ego aqui. Agora, existe característica do ego infantil superiores, que é a ludicidade, a arte, a beleza, o encantamento, é olhar para a lua e se encantar, olhar para uma flor e conversar com aquela flor. Então, tem características superiores do ego
infantil. Esses são bem-vindos, devem ser mantidos e incrementados. Esses níveis inferiores do ego infantil, ou adolescente, ou adulto, que nós já viemos demonstrando há séculos ou milhares de anos, é a nossa proposta de reforma íntima. Então, por exemplo, assim, a gente olha assim, alguns políticos, por exemplo, que parecem os adolescentes. Eu nem vou entrar nesse campo aqui, senão dá briga, tá? Parecem os Vai dar adolescentes. confusão. Querem aparecer, querem ser endeusados, querem causar impacto, e etc, etc. Então, uma pessoa de 40, 50 anos parece um adolescente, o nível de ego dele é adolescente inferior. O nível de ego adolescente superior, tem a ver comigo, que sou escorpião, é a revolução pacífica, é a mudança pelo amor, é a transformação da humanidade com a paz, com o amor. Nós todos mantemos assim aquele ideal de ajudar as pessoas, de mudar o mundo, de fazer tudo que nós pudermos, já que estamos aqui na Terra, vamos fazer tudo que a gente puder. E tem o nível adulto inferior e o superior. O nível adulto inferior são as pessoas autoritárias, dogmáticas, prepotentes, rígidas, aquela que fala assim, que manda aqui sou eu que boto dinheiro nessa casa. Se não me obedecer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E alguns psicoterapeutas eram assim, né? Eu não vou citar nome, mas hoje em dia já estão bem melhores. E o nível adulto superior é o racional. Não é uma pessoa autoritária, é uma autoridade. E tem muita diferença, praticamente o oposto, entre a pessoa autoritária e uma autoridade. O autoritário se impõe na força. A autoridade é aquela pessoa que, naquela família, ou comunidade, ou instituição, a maioria diz que quem tem que liderar é fulano, é a fulana, porque é a pessoa mais evoluída. E o nível ancião, aí já é a nossa sabedoria interna. Agora, então, o que é, só para encerrar, o mapa do ego? São dezenas de situações do nosso cotidiano. Por exemplo, como é que eu sou quando eu estou em casa? Como é que eu sou quando eu estou em casa com pessoas? Como é que eu sou quando eu estou em casa sozinho? Como é que eu sou quando estou na rua? Como é que eu sou no trânsito? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou quando estou no meu centro? Como é que eu sou quando eu estou com alguém que eu não gosto? E como é que eu sou quando eu estou com alguém que eu gosto? Aí a gente gosta mais, né? Como é que eu sou quando eu tenho uma pessoa que não gosta de mim? E como é que eu sou quando tem alguém que me acha mó barato? Ou seja, coisas do cotidiano. Como é que eu sou na minha alimentação? Eu me alimento que nem uma criança, como um adolescente, ou como um adulto, ou como um ancião? Se alimentar como uma criança é pelo odor, pelo paladar, pelo cheiro, pela aparência. Aí a pessoa vai lá e come um monte, e depois tem que tomar sal de frutaena, nem sei se ainda existe sal de frutaena, sei lá do meu tempo, e mais engorda, mais isso, mais daquilo, fica desse tamanho, eu não devia ter feito isso, mas tu comeu que nem uma criança. A pessoa que se alimenta como um adolescente inferior é aquela frase assim, eu sei que faz mal, mas não dá nada. Vocês conhecem isso? Não dá nada. Ah, não dá nada? Come. Agora pode não dar. Mas com 30, 40 anos, vamos ver. Se alimentar de uma maneira adulta, superior, é assim, o que é alimento, o que me alimenta. Alguém na sua casa, quando chama a família para comer, fala assim, pessoal, venham se alimentar, ou a gente fala, pessoal, vem comer. A gente fala, pessoal, vem comer. Aí vem comer. Aí é porco, é não sei o quê, é 3 litros de Coca-Cola, e macarrão, e não sei o quê, e não sei o quê, sai todo mundo, né, mal, porque as pessoas não foram se alimentar, elas foram comer. Então, até isso tem no mapa do ego. Bom, então, cada situação tem lá. Infantil inferior, infantil superior, adolescente inferior, adolescente superior, adulto inferior, adulto superior e o nosso ancião, que confesso para vocês que é bem raro que apareça.
De vez em quando alguém está aplicando um reiki, quando alguém está incorporado lá de Iemanjá, do Mamãe Oxum, quando está numa situação, aí ela pode atingir um nível ancião. Mas no dia a dia é raro. E depois faz um ranking final. Aí vem o choque. E aí a gente fala, meu santo, eu estou pior do que eu achava que eu era. Bom, é melhor saber agora do que depois de desencarnar e ficar para a próxima. Ainda tem mais 30, 40 anos, por exemplo, eu não. Eu tenho 600 mil anos. O Mauro tem 73. O Mauro é muito novinho. Eu já estou aqui há centenas de milhares de anos. O Mauro está 73. Alguém pode dizer, o Mauro tem 73, mas eu sei que eu vou desencarnar com 94. Desde criança eu sei. Ou seja, o Mauro tem mais 20 anos. Sabe quanto é que dá 20 anos? 8.000 dias. Alguém acha pouco? Tem pessoas que falam assim, agora não dá mais, já estou com 40. Eu digo, cara, tu não chegou, a partir de futebol nem virou ainda. Mas eu queria ter feito a faculdade de psicologia. Que idade tu está? 40. Hoje em dia a medicina nos mantém vivos, ainda bem, né? Talvez a gente evolui. Digamos que eu tenha mais 40 anos. Tá. Aí 40 vezes 365 dias, dá quanto? 15.000 dias. Quem está aqui com 40 anos, acho que já está com 40 ou só está com 40? Tudo é maneira de... É verdade. Ania está perguntando qual a influência da astrologia na atual encarnação. O senhor fala que é do signo de Escorpião. Em que o signo influencia ou não? É que, na verdade, é que eu não sou astrólogo. Na vida passada, eu fui, por ter certeza. Porque desde pequeno eu tenho uma atração, desde criança, lá em Passo Fundo, eu já tinha uma atração, mas eu não tinha persistência e disciplina. E hoje em dia eu não tenho touro no meu mapa. Então, falta touro. Então, agora, depois da metade, que eu comecei a desenvolver meu touro, e as coisas melhoraram, né? Pé no chão, disciplina e tal. Então, eu fiz vários inícios de curso. Então, aqui talvez tenham astrólogos, então, nem sei o que eu posso falar, mas, assim, não é assim, tu é de Escorpião, então tu é assim. Não, o Escorpião o Sol tem que casa. São 12 casas, cada casa é um aspecto da vida. Um Escorpião que tem o Sol na casa 1 é diferente do que tem o Sol na casa 2, na casa 3, até a 12ª. Eu tenho o Escorpião na casa 11, que é a casa da humanidade. Então, talvez tenha me escolhido porque eu gosto de revolucionar as coisas. E ainda veio com Mercúrio, que é a divulgação. E o Capricórnio na Lua e no Ascendente, graças a Deus, tirando aquele peso do Capricórnio. O Aquário na 2 e na 3, que me deixa totalmente universal. A Virgem na 10, que vou te contar, não é fácil. E eu costumo dizer o que me salva, porque eu também sou músico e tal, né? O que me salva é o Peixes na 4. Ou seja, em casa eu sou peixe. Aí é diferente. Então, nós não somos assim porque o nosso mapa é assim. O nosso mapa é assim porque nós reencarnamos assim. É o oposto. O nosso mapa astrológico, ele é a nossa fotografia chegando na Terra. Mas isso é só o que eu sei. Tem gente aí que... Por coincidência, eu sou de Escorpião com ascendente Peixes. Tu? Sou de Escorpião com ascendente Peixes. Que viagem! Que viagem! Não, Mauro, voltando um água. pouco. Hã? Água e água. É. Água mais densa e uma água mais light. Mais light. Voltando de novo ao mapa do ego, é importante, gente, que esse mapa do ego, quando vocês fazem essa avaliação, né, da sua personalidade, de como você age com as coisas, mas que essa informação não fique ali só solta, né? Se você observa que você tem um determinado comportamento com alguma coisa e que esse comportamento está lá
na criança infantil, na criança birrenta, como diz Mauro, o que é que eu posso fazer para mudar em relação a isso, né? Que tipo de ação? O objetivo é trazer uma consciência de como você é, como você age em cada área da sua vida e com as pessoas à sua volta, com o meio à sua volta, para que você possa se desenvolver e evoluir, né? Não é para pegar essa informação e ficar dando risada, olha como eu sou criança tratando disso. Não é bem assim, né? Pode até sorrir, mas faça alguma coisa para melhorar. Faça alguma coisa. Agora, assim, muitos sabem, durante o tratamento no consultório, a cada X meses, a pessoa em tratamento ela faz o mapa do ego. É uma maneira dela ver se ela está evoluindo o seu ego e nós também vermos, se for feito com sinceridade. Durante o curso também, a cada X meses, os alunos, os monitores e os professores, todos, fazem o mapa do ego. É um momento especial de concentração, de silêncio, todo mundo. Agora não está assim, mas vamos ver se vai voltar. Em que a gente faz o mapa do ego. E ali a gente vê. Ah, isso aqui eu melhorei. Ah, isso aqui continua igual. E isso aqui eu piorei. Isso aqui está igual. Isso aqui eu melhorei. Então, quando eu me deparar com essa situação, ao invés de eu reagir com um nível infantil inferior, eu posso reagir com nível infantil superior, ou adolescente superior, ou adulto superior, ou, se conseguir, com nível ancião. Mas aí já não é tão fácil assim. Eu falei sobre isso na live, sobre a reforma íntima que a psicoterapia reencarnacionista traz tanto para o terapeuta, como ensina ele, né, a ajudar o seu cliente a desenvolver esse processo da reforma íntima. E começa primeiro por você, terapeuta, né? Eu passei por isso e consigo entender a importância, né? Dessa reforma íntima, estou dentro do processo, né? Porque isso não acaba nunca, como diz Mauro. Você vai e volta e está lá, né? Você acha que melhorou, quando você vê, você voltou de novo. Mas foi de uma importância muito grande, porque ajuda a gente a construir uma forma de pensar, uma forma de olhar o outro com uma amorosidade, com um acolhimento, sem condenação. Julgamento, sim, porque você vai analisar, né? Aí você acaba julgando os fatos e tal, mas sem condenação. Então, hoje, um cliente entra no consultório, o que importa não é se ele relata que matou uma pessoa, mas por que ele fez isso, né? Como é que ele pensa, como é que ele age, por quê? Por que ele cometeu um ato desse, né? Então, para você construir isso, você precisa passar, sim, por um processo de reforma íntima, avaliar os seus conceitos, de onde vem, como você construiu cada percepção sua. Então, esses 2 anos de curso, ele é muito importante para desencadear esse processo de reforma íntima. Mas confesso a vocês que dentro de consultório, cada cliente, para mim, faz eu refletir em inúmeras coisas e reavaliar, né? É um processo terapêutico contínuo, na verdade. É verdade. Érica, assim, é bom falar um pouquinho sobre o ego. O ego foi uma estrutura que o que nós chamamos de espírito, na verdade, é uma gota de luz dentro da grande luz, sendo a própria luz. Então, aqui nesse planeta, nós estamos aprendendo uma lição muito dura, que é a lição da ilusão da individualidade, que o nosso corpo nos proporciona. Então, por exemplo, assim, eu estou vendo vocês aí, né? Então, estou eu, está a Catiúcia, está a Mônica, a Jaqueline, cada um é um. Na verdade, como é que o universo nos enxerga? Um só. Então, existe uma ilusão de individualidade, uma ilusão de separatividade, que os orientais chamam de Maya. E essa é a lição que essa micropartícula divina, essa gotinha de luz, veio aprender aqui na Terra. E, para isso, segundo a filosofia oriental,
nós levamos cerca de 1 milhão de anos até nós entendermos, praticarmos, sentirmos que somos todos um. E a gente não fala isso, somos todos um. A gente fala, não fala? Somos todos um, somos um só. E isso é verdade. O que eu quero saber, pergunto a vocês, pergunto para mim, se nós lembramos disso durante o dia. Frequentemente não, ou quase sempre não. Então, nós sabemos que nós somos Deus, não deuses. Que nós somos Deus e uma micro-manifestação de Deus muito longe do núcleo central do universo, que é uma estrela absolutamente gigantesca que sustenta todo o universo e tem um cristal lá dentro, tudo gigantesco. Imagina uma estrela e um cristal que sustenta todo o universo, porque o que está em cima é igual ao que está embaixo, é o núcleo desse grande átomo. Nós viemos para a Terra. Quando chegamos aqui na Terra, nós caímos na ilusão da separatividade, da individualidade. E nos sentimos perdidos aqui. Isso lá na primeira vinda. Aí nós criamos uma estrutura para nos defender, para nos proteger, que é o ego. E o ego, ao início, ele era nosso protetor. Ele estava ali para nos defender. Só que o ego foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta. E não precisa falar para vocês que de muito tempo para cá, e agora ainda vai levar muito tempo, o nosso ego tomou conta da gente. Então, nós somos comandados pelo ego, todos nós. Mas o problema não é o ego. Ele não é o problema. Nós não somos da liga anti-ego. Tem que matar o ego, tem que acabar com o ego. Eu não me considero assim. Eu considero assim. Ele é uma estrutura que era nosso amigo. Mas a gente deixou, ele tomou conta, me comanda não. Comanda o Mauro até hoje e vai continuar comandando. O Chico Xavier tinha ego. O Yogananda tinha ego. Só que era o ego ancião. E a maior parte da humanidade tem um predomínio do ego infantil, inferior, adolescente, inferior. Então, o problema não é que o ego nos comanda. O problema é que o nosso ego é muito arcaico, muito rudimentar. O que nós temos que fazer, então, para um dia a gente poder nos sentir em outro local, onde nós estamos, mas não conseguimos nos sentir? Nós temos que evoluir o nosso ego. E isso vai levar mais centenas de milhares de anos. O que vamos fazer? Nós fizemos isso, agora temos que fazer o movimento contrário. Bom, essa maturação do ego pode se chamar também de reforma íntima. E pode se chamar também de um real aproveitamento da encarnação. Então, vejo que é tudo a mesma coisa. Só que era uma nebulosa. Ninguém sabia exatamente o que, em que. Aí veio essa simplicidade, essa nova psicologia, tão clara, tão simples, e trouxe tudo para nós, tudo, até o telão. Então, assim, nós todos, assim, os psicoterapeutas reencarnacionistas, eu me considero, e todos consideram, nós somos pessoas abençoadas. Porque em 7 bilhões de pessoas, sem falar dos 20 bilhões de desencarnados, em 7 bilhões de pessoas, tem algumas milhares que já tiveram acesso à psicoterapia reencarnacionista, que, como eu falei, é muito mais do que terapia de regressão. E eu não estou falando mal da terapia de regressão, eu estou falando que a terapia de regressão tem um objetivo. A psicoterapia reencarnacionista é uma nova psicologia, é totalmente diferente. As pessoas ainda confundem. A maior parte das mensagens, WhatsApp, e-mail que eu recebo, eu acho que todos aqui, as pessoas querem assim, oi, fulano, eu sou fulano, né? Eu quero fazer uma regressão. Eu digo, ai. É bom você falar disso. Eu ia entrar nisso agora. As pessoas acham que não é um tratamento. Do início. Uma. Tem que fazer 4, 5, né? Tem consultório, sabe disso? Exatamente. Tem que acessar o telão na Terra, como a gente chama, tem que entender.
encontrar sua personalidade com E gente. o processo da regressão, ela é, na verdade, uma técnica utilizada dentro de um contexto inteiro, né? É um item da terapia. E não é uma sessão. Então, o objetivo com objetivo terapêutico, né? E a regressão de memória é uma regressão de memória clínica, não é por curiosidade. Então, as pessoas precisam entender que ela faz parte de um tratamento, que às vezes a gente, na própria sessão, a gente vai utilizar a regressão de memória naquele momento ou não, pode ser que seja numa outra, né? Que você faça apenas a sessão de conhecer a pessoa, de conversar com aquela pessoa e depois fazer. Então, é importante que as pessoas entendam que a regressão de memória, por curiosidade, não que não exista, a gente percebe que tem, né? Que tem muita gente que faz, inclusive para mim, isso eu posso dar um depoimento, eu acho isso extremamente perigoso, porque eu já peguei, por exemplo, uma cliente que estava 2 anos em depressão depois de uma regressão de memória. Então, assim, é preciso ver como isso é feito, como esse trabalho é realizado, de que forma, né? Se são profissionais sérios, como é que está como a formação da pessoa que vai atender você, né? Então, a regressão de memória por curiosidade é algo perigoso, porque você vai acessar um conteúdo e desse conteúdo ninguém sabe o que é que vai desencadear. Por quê? Porque não está dentro de um processo, né? É uma informação isolada. Tem pessoas que vêm e dizem assim, agora eu vim aqui, quando estava lá na clínica, né, ou então agora online, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tenho fobia, não tenho pânico, não tenho nada, minha vida é boa, assim, assim, assim. Mas eu ouvi falar que essa regressão, que as pessoas chamam de regressão ainda, então eu chamo de regressão também com eles, né? Isso. Essa regressão que vocês fazem é que nem o telão, e os mentores é que vão mostrar minhas vidas passadas, então eu não tenho nada, mas eu quero saber. O senhor faz? Eu digo, olha, eu faço, só tem uma coisa, não sou eu que faço. Nós vamos marcar, né? Você vai deitar, se a pessoa mora em outro lugar é à distância, é o pessoal da equipe, e os seus mentores vão mostrar o que quiserem mostrar. E sabe que com enorme frequência eles mostram coisas muito importantes para aquela pessoa que não tinha nada. Uma tendência de isolamento, uma tendência de vaidade, uma tendência de autoritarismo, uma tendência de materialismo, e ela dizia que ela não tinha nada. E ela tinha. Porque, na verdade, assim, tudo que não for puro, tudo que não for perfeito no nosso ego, nós temos que gradativamente ir eliminando. Nem que levemos 200, 300 mil anos. E nós temos que voltar para a nossa essência divina, para a nossa pureza original. Então, a pessoa dizer que não tem nada, vamos ver. Bom, agora tu tocou um ponto, desculpa, um ponto interessante, Érica, e polêmico também, né? Que é a questão da algumas pessoas ficarem sintonizadas no passado, dependendo do método terapêutico, tá? Todos nós conhecemos pessoas que vêm, elas ou referem que a sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, alguém, começou com uma fobia, com um pânico, com uma depressão, com uma enxaqueca, com uma dor, depois de uma regressão. Como eu sou diretor educacional na escola, eu logo quero saber quem fez, né? E fico bem aliviado quando eu digo, não foi da sua escola, foi em outro lugar. Eu digo, tá, não precisa me dizer o nome, eu também não quero fazer fofoca. Só me conta como é que foi essa regressão. E aí as pessoas contam, estou aqui para ser franco, né? Regressões mal feitas. O que quer dizer regressão mal feita? É quando a regressão termina num momento traumático e não quando a pessoa já está super bem. E aonde termina a regressão, fica a sintonia. Essa é uma regra da nossa escola. Aonde termina a regressão, fica a sintonia. E se aquela pessoa fala assim, olha, a minha esposa está aqui, ela começou, eu comecei, uma fobia depois de uma regressão que eu não tinha. Como é que foi? Não, eu recordei que eu estava numa guerra,
atirando e aquela coisa toda, daqui a pouco levei um tiro e caí do cavalo, tá? Aí eu pergunto, e depois? Não, aí acabou. Sim, mas e que mais tu recordou? Não, aí eu fui para outra vida. Como é que foi a outra vida? Ah, outra vida eu estava nadando no rio e morri afogado. Ah, tá. E depois? Ah, depois aí acabou. E aí eu fui para outra vida, que eu não sei o quê. Você sabe o que significa isso? Ela ficou mal sintonizada em todas essas vidas. Porque aonde termina a regressão fica a sintonia. Isso é muito polêmico, é até um assunto chato de falar, assim, né? Mas, assim, Isso. tem que falar. Porque tem muitas pessoas que fazem a regressão e pioram. E vão pulando de uma vida para outra, de uma vida para outra, e aonde termina ela fica sintonizada. Nós não. Nós temos, eu nem vou explicar agora como é que a gente faz para trazer o relato de É, volta e tal. Não cabe aqui, né? Isso é mais aula, né? Mas, assim, a nossa recordação daquela pessoa só termina quando ela já está no ponto ótimo, quando estava no mundo espiritual, ótimo. Aonde termina uma regressão, fica uma brecha energética. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Por que a pessoa está sentindo um medo sintonizada naquela vida passada que estava numa guerra? Porque tem uma brecha energética. E daquela brecha vem, digamos, aquela vida, aqueles sintomas. Então, aonde terminar a recordação, que regressão é recordação, vai ficar uma brecha. Isso é fato. Aí eu pergunto para vocês, e se essa recordação terminar quando ela está no mundo espiritual, ótima. É uma ótima brecha. Vai ficar uma brecha. Ela estava sintonizada aqui, tinha uma brecha aqui, daqui viu os sintomas. E ela fica sintonizada lá no astral e fica uma brecha. E também, mas não vou entrar nisso hoje, também por essas brechas de vidas passadas, muitos obsessores nos encontram. Ex-companheiros ou ex-inimigos. Então, se cortar essa sintonia, fechar essa brecha e deixar a pessoa sintonizada lá no ponto ótimo, aqueles obsessores ficam lá, companheiros ou inimigos. Então, é possível proporcionar uma desobsessão com uma regressão, desde que termine no ponto ótimo. Ângela está perguntando aqui que assistiu a live e que, através da live, disse que pode acessar o obsessor e não mentor na investigação. Como saber sem ser muito espiritualizado ou espírita, quem está presente na sessão ajudando o cliente? Bom, na verdade, é assim, ó, quando a gente fala assim que as nossas investigações do inconsciente são comandadas pelos mentores, eu quero ser bem franco com vocês, procuro ser bem franco com os alunos e nas aulas a gente fala tudo o que tem que falar. A gente não pode também dourar a pílula, dizer que tudo é uma maravilha e os mentores comandam sempre. Isso não é verdade. Tem 4 possibilidades de comando. O que significa a possibilidade de comando? Significa o que a pessoa vai acessar. Deve ser os mentores. O nosso ideal é que sejam os mentores. Mas também, de vez em quando acontece, com todos nós, de vez em quando mesmo, uma vez por ano, 2, depende, mas poucas vezes, daquela recordação, daquela regressão, está sendo comandada por um espírito obsessor. E aí já não é um trabalho superior. Aí já é um trabalho, ou a pessoa está acessando vidas passadas que não era para acessar, em que ela foi culpada sempre, ou os obsessores estão criando hipotéticas vidas passadas e ela está referindo vidas passadas que nem existiram. Mas a gente sente que aquele trabalho não é superior. Quem tem uma vidência enxerga, quem sabe, quem tem uma capacidade sente, e também o teor do que é relatado pela pessoa. E tem 2 outras possibilidades. A regressão pode ser comandada pelo animismo do terapeuta. Ou seja, o terapeuta atende uma pessoa
e uma mulher, por exemplo, e que ela não consegue engravidar, e ela já fez vários tratamentos, inseminações, fertilizações e tal, e ela não consegue dar à luz. Qualquer um de vocês, o que pensaria nessa hora? Vamos ser francos. Pensaria assim, garanto que fez muito aborto, matou muita criança, essa foi uma aborteira. A gente pensa, não é? Pensa, né? Não consegue ter filho. Tá. Bom, mas pensa, mas não fala. Quer dizer, ela não fala, né? Mas pode-se pensar. Bom, aí, dali uma semana, chega o dia daquela senhora fazer a regressão e o terapeuta olha ali na sua agenda, hoje é a regressão daquela pessoa, vamos ver o que ela fez no passado. E o terapeuta tem um poder mental maior do que a pessoa, e, além disso, ele está ativo, ela está deitada em relaxamento, em meditação, os mentores querem trabalhar, mas o animismo do terapeuta, ou ele conduz a pessoa para vidas passadas em que ela fez isso, e os mentores não queriam que ela recordasse, porque não querem que ela fique se culpando, ou o animismo do terapeuta cria vidas passadas que ela interpreta como reais. E aí não foi os mentores. E a quarta possibilidade é quando a recordação é comandada pelo animismo da pessoa. A pessoa vem e diz assim, olha, já me disseram, eu fui numa pessoa assim, uma pessoa assada, já me disseram que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fui aquilo outro, eu quero ver. O senhor faz? Eu digo, não sou eu que faço, vamos deixar teus mentores trabalhar. Mas ela já vem com aquela ideia fixa, e que talvez nem seja real. E ela deita e ela começa a relatar aquela vida que nem existiu. E ela acredita que aquilo existiu. Então, tem 4 possibilidades de comando. Então, quando um psicoterapeuta reencarnação vai falar assim, a nossa investigação, a nossa regressão é comandada pelos mentores. Eu digo, não leva a mal. A frase não é essa. Deve ser comandada pelos mentores. Depende de quem? Principalmente de nós. Da nossa frequência, da nossa E postura. você, na Nós somos os verdade, responsáveis. vai diminuir isso com o estudo e a experiência mesmo do dia a dia, né? Quanto mais você estuda e você tem a experiência, você começa a perceber essas nuances diferentes. Você começa a perceber que espíritos mais evoluídos, mentores, não agem daquela forma. Tem um tipo de conduta. Então, você começa a observar. E clientes que são autoritários, né? Que tem o poder de ele decide sobre tudo e que todos têm que segui-lo, né? Normalmente esse tipo de personalidade quer manter o domínio durante a sessão também. Então, é difícil para ele deixar que os mentores conduzam e ele acaba direcionando, né? São os casos, Então, Érica, só com a experiência. não, isso acontece, né? E é importante todos saberem, assim, não existe 100% aqui na Terra, né? A maioria consegue, tá? Até porque a maioria são mulheres, né? Aqueles espíritos enganados em corpo de mulher, com aquela permissão para serem mais delicadas, mais gentis, assim, que o nosso padrão comportamental ocidental é assim. A menina pode ser assim, o homem não. Aí os homens vão tudo criando cascas, coraças e depois para tirar. Aí não é fácil. Então, pode ver nos centros, nos cursos, aqui, a maior parte, tirando ali o meu amigo Rafael, né, Rafael? E o Gilberto, e outros que eu não estou vendo, a maioria são mulheres, que se permitem mais, estão mais abertas para a espiritualidade. As investigações de mulheres são mais fáceis. Também não quer dizer que seja 100%. Né? Se aquela mulher foi um homem muito autoritário, prepotente, agressivo na vida passada, hoje ela é uma mulher, e não é uma mulher assim tão delicadinha, tão queridinha, não. Ela só trocou de casca. A gente pode até, desde criança, a gente pode mais ou menos dar uma pensada assim, o que esse meu filho, o que esse meu neto, o que essa criança pode ter sido numa vida passada? Olha, pelo jeito, acho que foi mulher. Mas que tipo de mulher?
Ou então, pelo jeito, acho que foi homem. Mas que tipo de homem? Um homem agressivo, violento e tal, um homem artístico, um homem sensível, ou então eu tenho até um texto, né, que fala sobre isso, né, tipos de crianças, né, eu acho bem Isso. interessante. Mas então assim, quando a pessoa não consegue por algum motivo, e esse motivo pode ser o próprio psicoterapeuta reencarnacionista que não está passando confiança, não está passando credibilidade, não está passando conhecimento, porque como a gente fica analisando a pessoa na primeira consulta, a pessoa fica nos analisando também. Todo mundo aqui já fez ou faz terapia. Na primeira consulta, é um analisando o outro. O profissional nos analisando e a gente analisando o profissional. E aí a gente gosta ou não gosta. Se o profissional gostar de nós ou não gostar, ele é profissional. Então, aí tudo bem. Mas se a gente não gosta, não sente uma empatia, não dá aquele clique, não sentiu uma coisa boa, aí marca uma regressão para a semana que vem, e a pessoa, hoje eu vou lá naquela pessoa, não sei, eu não senti uma energia, parece que não sabe, parece que é muito isso, muito aquilo. Chega, deita e não consegue. Por que ela não consegue? Porque o terapeuta não passou uma A empatia, confiança, né? uma simpatia, uma credibilidade. Isso é muito importante. Aí tem as regressões à distância, América, que nós chamamos de investigação do Esse é não. até o último item da gente, que é falar se a psicoterapia pode ser feita com pessoas de todas as idades e se aquela pessoa não está em condição, ou porque tem algum tipo de patologia, ou está acamado e não pode, se ela pode ser feita à distância. Olha, na verdade, pode ser feito em qualquer idade, mas algumas vezes, na própria criança, por exemplo, se ela já tem uma certa idade, se ela já consegue ficar meia hora deitadinha, né, ou não, ou uma criança menor sentadinha numa mesa, desenhando, ou no chão, brincando com Lego, nos contando uma vida passada. Então, com crianças, dependendo da idade, da característica da criança, é possível fazer, ou deitado, ou sentado, ou brincando, é possível. Se não for possível, né, por algum motivo, por exemplo, tem o transtorno do espectro autista, não fala, ou é muito inquieto, bom, não é possível. Aí alguém pode vir deitar pela pessoa, ou o pai, ou a mãe, ou algum familiar, ou alguém da nossa escola. E aí a pessoa pode assistir em tempo real pelo celular ou pode receber a audição do que foi relatado no seu e-mail naquele dia ou no dia seguinte. Ou seja, o conhecimento, o entendimento, o porquê, personalidade congênita, tudo é igual. E os desligamentos, por mais estranho que possa parecer para vocês, é igual também. Aquela pessoa entra no inconsciente da outra pessoa e faz todo o trabalho de recordação. Crianças de 4 anos, pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão em outro país, a pessoa que deita, ou um familiar, alguém da nossa escola, com a autorização dos mentores, com o comando dos mentores. A nossa ética é sempre a mesma. Ela consegue acessar o inconsciente da pessoa e fazer toda a recordação e o desligamento. Mas agora eu pergunto a vocês, o nosso inconsciente não é coletivo? Então ela está entrando num outro inconsciente? Ou ela está entrando num inconsciente coletivo de propriedade, posse, digamos, daquela pessoa? Então, isso é algo assim, a pessoa fala, como é que acontece? Eu digo, sinceramente, como que acontece, eu não sei. Mas que acontece, acontece. E pessoas de outros países, de outros locais, pessoas que, às vezes, nem sabem que está sendo feito um tratamento, depois nós pedimos retornos, ficamos conversando, as melhoras são incríveis. E a pessoa nem sabia, ou seja, não é um efeito placebo, é um efeito real, verdadeiro mesmo. Então, aí são o que chama a distância. Mari está perguntando aqui como lidar depois de várias investigações do inconsciente não presencial com pessoa com síndrome do pânico.
Bom, como lidar, aí depende, né? Se a pessoa já não tem mais os sintomas, ou seja, digamos que ela estava sintonizada em 4 vidas passadas. Porque tem um mistério que eu ainda não entendi, e não sei se e quando eu vou entender, que é uma tendência de repetição. Isso é algo assim muito... Eu não consigo entender direito ainda. A pessoa vem sendo estuprada várias vidas, a pessoa estupra várias vidas, a pessoa passa por situações traumáticas, mortes violentas, ataques a várias vidas. Pode ser que seja retorno do que ela fez, não sei, tá? Mas que tem uma tendência de repetição, tem. Então, não é uma vida passada. Então, digamos que essa pessoa que tinha o transtorno do pânico, ela estava sintonizada em 4 vidas. Acessou, recordou até o ponto ótimo, desligou. Se aquela vida era responsável por 15% dos sintomas, quando acaba a sessão, o pânico dela já diminuiu 15%. É assim, é instantâneo. Fibromialgia é algo abismante. A pessoa chega com uma dor no ombro, uma dor na cabeça e uma dor no quadril, e aí ela acessa uma vida passada que ela levou um tiro no ombro. Aí os mentores mostram aquela vida. Ela recorre desde aquela vida até o ponto ótimo, depois tudo aquilo, ela é acolhida, ela volta. Quando ela volta, assim, ela volta em alfa, quando ela volta, a gente fala assim, fulana, como é que está aquela dor no ombro? Ela fala assim, passou, ué, passou, não sinto mais nada. E ela volta semana que vem, eu digo, e aquela dor no ombro, nunca mais senti. Eu não vim aqui para mentir para você. Eu estou falando a verdade. E a Érica sabe. Isso é real. E o pânico também. Se ela já desligou de todas as vidas que ela estava sintonizada de onde viu o pânico, e os mentores já mostraram que não tem mais vidas passadas traumáticas para acessar, e como é que eles mostram? Quando eles começam a mostrar só vidas passadas boas. Que a pessoa teve uma vida boa, foi produtiva, foi útil, sabe, uma vida, a pessoa até leva um susto, fala assim, nossa, hoje foi tão diferente, né? Hoje eu tive uma vida, vi uma vida assim, vi uma vida assim, não apareceu mais nada de trauma. O que significa isso, doutor? Significa que o furúnculo esvaziou, entendeu? Significa que não tem mais nada. Então, como é que os mentores mostram que não precisa mais? Quando eles começam a mostrar vidas boas, ótimas. E a pessoa também já melhorou, já curou aquilo. As duas coisas. Se deixar 1 ou 2 vidas pendentes lá, digamos que ela desliga de 2 e some. E ficaram mais 2, digamos. Estou inventando. Tá, mas ela desligou daquelas 2, porque vão... É que nem um furúnculo, mal comparando. Quando aperta, sai aquele carnegão. Não sei se aí chama carnegão. Que chama carnegão. Aperta, bom, desligou da primeira, desligou da segunda, e a pessoa some. Ah, doutor, melhor não vou mais, não precisa mais. E ficaram 2 pendentes lá. Ela melhorou muito. Está ali 6 meses, 1 ano, quando vê, ô, fulana, como é que está? Eu estava tão bem, voltou tudo de novo. O que houve? Eu falei, já não foi até o final. Então, provavelmente tem mais vidas passadas para tu acessar e desligar. Vamos fazer mais 1, 2, 3, vamos. Aí, quando esgota aquelas vidas passadas, os mentores começam a mostrar só coisa boa, aí terminou. E aí é opcional, eu faço assim, aí é opcional ela fazer a segunda fase, como eu chamo, que é a psicoterapia reencarnacionista propriamente dita. Aí são conversas semanais, quinzenais, de reforma íntima, aproveitamento da encarnação, releitura da sua infância sob a ótica reencarnacionista, resgate com espíritos conflitantes, amadurecimento do seu ego. Aí eu estou dizer, puxa, mas isso pode levar 10 anos. Eu digo, pode levar uma encarnação, pode levar 20 encarnações, pode, mas pelo menos a gente faz o que pode, porque a casca morre, tem que fazer uma outra, né? Então, assim, vamos aproveitar, já que estamos aqui, vamos aproveitar ao máximo. Agora, vamos sair pelo menos no positivo, né?
Exatamente. Saiu daqui com a reforma íntima pronta. O nosso ego ancião. Pessoal, não, tá? Não, não vai acontecer. Nem comigo, desculpe, nem com a Érica, Com nem com o ninguém. Rafael. Não vai acontecer com ninguém. Porque nós levamos 600 mil anos alimentando o ego e vamos agora amadurecê-lo em 2 anos? Não, mas vamos fazer o máximo para na próxima continuar. Se a gente na próxima já tiver com o ego mais evoluído, aquela próxima encarnação pode ser melhor do que seria se a gente tivesse com o ego mais evoluído. Então a gente melhora para essa encarnação e para as próximas. Mas ninguém vai virar santo, anjo, puro, Chico Xavier, Yogananda. Podem tirar o cavalinho da chuva. Não vão. Mas a gente vem há séculos não fazendo nada. O Dalai Lama disse que ele luta com o ego dele todos os dias, imagine. Imagine a gente, né? Mauro, para que a gente tem, na verdade, mais 10 minutos, mais ou menos, e seria interessante você pegar algum caso, né, mais simples, para explicar o processo, como acontece, né? Para as pessoas, exemplificando como uma história, pode ser? Pode, é tanto caso, são quase 20 mil, vou ter que lembrar um aqui, mas Interessante. mas tá me ocorrendo um, tá? E muitas vezes, assim, eu tenho umas coisas esquisitas que eu acho que todo mundo tem. De vez em quando a gente fala alguma coisa que tem algum endereço, assim, então se tiver endereço para alguém, não leve a mal, pelo contrário, tá? Então, assim, era uma senhora jovem que ela veio consultar justamente porque ela não conseguia engravidar, né? Ela tentou a fertilização in vitro, inseminação no Brasil, no exterior, gastou milhares de reais e não dava. Ou engravidava e perdia, e não conseguia. Aí eu ouvi falar que, quem sabe, era de vidas passadas, e eu confesso para vocês aquilo que eu não tenho vergonha de confessar, eu lá, o meu fradinho, você lembra do tempo do fradinho? O meu fradinho, o meu ego inferior, ficou pensando assim, pensando, né? Que será que fez na tua vida? Fiquei pensando. Eu não ia falar para ela, claro, né? Mas fiquei pensando. Bom, mas aí na hora eu falei, não, calma, nada de ficar pensando. De repente tu vai criar a vida que não existe. Então, neutralidade, a gente tem que ser um auxílio. Nós nem falamos fazer a regressão, nós falamos auxiliar os mentores. Então, Isso. neutralidade, entregar para os mentores, e ali foram os mentores mesmo. A gente vê a qualidade do trabalho. Bom, e ela queria encontrar por que ela não podia engravidar, ou engravidava e perdia, e eu confesso que também, né? Eu já estava esperando. Oh, vou mostrar uma vida assim, uma vida assada. Eu já estava mais ou menos planejado. Só que, para minha surpresa, eles mostraram uma vida assim de solidão, de isolamento. Ela morava lá numa casinha no meio do mato, não tinha família, não se dava com os vizinhos, não falava com ninguém, passou a vida inteira lá sozinha. E eu esperando, assim, que chegasse um namorado, ela casasse, engravida, qualquer coisa a ver com a queixa. Não. Bom, não tá, né? Aí recordou, foi para o astral, ponto ótimo, tá. E, bom, agora na próxima tem que vir alguma coisa referente a isso. Eu pensando, né? Ver o que a gente pensa e o que os mentores pensam. Né? Mostraram uma outra vida de solidão, de isolamento. Ela morava numa cidade, não estava com ninguém, ia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não tinha amigo, não tinha ninguém, e ficava lá sozinha, deprimida, e bebendo, e sozinha, sozinha, sozinha. E eu esperando a tal da gravidez, a tal da... Nada. Morreu, foi para o astral, ponto ótimo. Falei, meu Deus. Porque geralmente as recordações são bem coerentes. A pessoa tem uma enxaqueca, ela recorda uma vida passada que ela levou uma paulada na cabeça. A pessoa tem fobia de água, ela recorda uma vida passada que ela morreu na água. Ela tem fobia de lugar fechado, ela encontra um lugar fechado. Geralmente é muito racional, assim, né? E característica de personalidade. Bom, essas duas. Quando terminou,
ela me olhou e falou assim, doutor Mauro, eu não gostei. Eu pensei, mas também, como é que vai gostar, né? Ela falou assim, não mostraram nada de nenê, de filho, já me disseram que eu fiz aborto, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, é a primeira sessão. Fui conversando, era numa boa, como se diz, primeira sessão, vamos fazer uma próxima, blá, blá, blá. Aquela coisa, né? Aquele acalento, e eu na esperança, né? Bom, aí veio, na outra semana, a outra sessão. E ela acessou de novo, só vidas passaram de solidão. E eu já estava começando a ficar perdido. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Quando acabou, ela estava furiosa. Doutor, eu estou gastando dinheiro, eu estou vindo aqui, falei para todo mundo, e só aparecem essas vidas. Eu falei, não, mas quem sabe na próxima, porque tentando, né? Quem sabe? Mas aí eles falaram comigo. Quando eles falaram comigo, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi? Me falaram assim, o problema dela não é que ela não consegue engravidar. Ela não quer compromisso com o filho. Ela quer ficar sozinha, acordar a hora que quiser, fazer o que quiser e não ter nada, e ela quer liberdade. Não é, o problema não é gravidez. É essa tendência de solidão, de isolamento e tal. Aí eu escutei, falei, como é que eu não vi? Mas assim, era tão diferente que eu confesso que eu não vi. Mas aí eles me falaram. Aí eu falei, fulano, me diz uma coisa assim, como é que tu era naquelas vidas? E ela estava querendo pular na minha jugular, ela estava muito brava, né? Como que tu era? Sempre sozinha, sempre isolada, fazendo aquilo lá, e vivendo, e acordando, e dormindo. E daí ela falou assim, doutor, posso lhe falar uma coisa? Falei, chegamos na hora da verdade. Falei, pode, fulano. Eu sou bem assim. É mesmo, né? Como se eu não tivesse escutado, né? É assim? Eu sou bem assim. Doutor, ter filho é um saco. Tem febre, tem que acordar de madrugada. Sabe o que eu gosto de fazer domingo? Eu pensei, não, mas eu sabia. Acordar a qualquer hora, ficar lá em casa. Sabe que eu moro sozinha, né? Meu marido mora em outro apartamento. Tá. E o que tu faz domingo? Eu fico para lá e para cá, vou lá para a praça, e fico isso, fico aquilo, depois volto. Eu gosto disso, doutor. Eu não gosto de compromisso, filho, família. É que meu marido que fica pressionando, a família que fica, tem que ter filho. Ela falava assim, tem que ter filho, tem que ter filho. Doutor, eu não quero ter filho. Eu quero ser livre. Falei, então, por que tu acha que teus mentores mostraram essas vidas? O que tu entendeu? Entendi. Quer dizer que eu já sou assim há muito tempo, né? E ainda hoje, né? E ainda hoje. O que eu faço agora? Eu digo, sinceramente, tu faz o que tu quiser. Eu devo ter filho? Eu digo, eu contigo. Quer ter filho? Tem, não quer, deixa para a próxima. Entendeu? Eu vou pensar, então. Eu vou pensar. Então, me ocorreu esse caso, assim. A gente procurando uma coisa, quer dizer, procurando não, achando que havia algo, e veio algo muito mais profundo. Mas o que significa isso? Comando dos mentores dela. Porque a gente conhece a pessoa um dia ou dois. Os mentores conhecem cada um de nós há 50 mil anos. Quem é que tem que comandar essas recordações do passado? Que é uma coisa tão delicada, com tantos riscos. Um dia podemos falar sobre os riscos, inclusive os riscos kármicos. Quem é que tem que comandar? A gente? A pessoa? Ou os mentores? Os mentores. Mauro, eu queria te agradecer, né? A gente chegou aí 8h30, que é o horário, né, do fim da sala. Eu queria te agradecer e já te convidar, né, para a gente fazer outras salas de discussões dessa, que as pessoas adoram, e ainda sempre fica cheio de perguntas, né? E com certeza todos eles vão chegar, vão dormir, aí vão ficar pensando, refletindo sobre isso e ligando em pontos da sua própria vida
E aí começam as perguntas, né? Mas eu queria te agradecer muito a sua participação, né? O objetivo desse evento é trazer realmente, né, todas as informações possíveis aí ligadas às terapias que a gente tem hoje, todos os recursos que a gente tem para ajudar as pessoas, ou para quem é terapeuta, né, e quer ser um terapeuta reencarnacionista, que ele possa tirar suas dúvidas e ver quais as possibilidades. Então, te Eric, a gente agradecer. pode até, se tu quiser, se vocês quiserem, e eu, se fosse vocês quereriam, a gente pode distribuir o mapa do ego, porque ele também não Eu é acho específico, ótimo. ele veio para distribuir, né? Então, Pode o mapa do ser. ego é um choque, mas é melhor de ficar chocado aqui do que ficar chocado lá no... Você sabe as 3 frases mais comuns que se escuta quando a gente está fazendo a terapia e assistindo o telão lá no Intervidas? Vocês conhecem, sabe as 3 frases mais frequentes que se ouve praticamente 99,99% de nós, quando estamos lá, fazendo a terapia e assistindo o telão, que é isso que eu estou falando aqui. Uma é, se eu soubesse disso quando eu estava na Terra. Se eu lembrasse disso quando eu estava encarnado. E a terceira vocês conhecem. Não se preocupe, você terá uma nova oportunidade. Oportunidade. Então, só para estragar a noite de vocês ou ajudar, essa aqui já é uma oportunidade. Então, sabe, já é uma oportunidade. Porque assim, todos nós viemos há séculos, milhares de anos, fracassando. Nós viemos passando pela Terra, passando pela Terra, passando pela Terra. Mas a nossa evolução é mínima do mínimo. A gente cai nas armadilhas da vida terrena, naquelas coisas todas que o sistema nos coloca como coisas importantes, e tu vai olhar bem ali, não tem importância nenhuma, e depois que desencara o que é importante, é o quanto evoluiu, o quanto ajudou, o quanto ampliou sua capacidade de amor, o quanto ajudou as pessoas, o quanto se resgatou com o espírito conflitante, que geralmente vem na sua família ou se agrega depois. Você sabe disso. Quando a gente sai do corpo, como diz o outro, o cachorro não tem gaveta, a gente não leva mala. É só nós e a nossa consciência. Quando chega lá no mundo espiritual, é nós e a nossa consciência. E aí vem esse resultado. E cá estamos nós. E eu fico muito feliz assim, de estar podendo assim, abrir um panorama para vocês, para procurar entender para o que eu reencarnei, qual é a minha proposta de reforma íntima. Como é que eu posso chegar no mundo espiritual como um vencedor, como uma vencedora. Outra coisa, assim, desculpa estar me estendendo, mas outra coisa muito importante que todos nós vemos é que a maioria de nós, quando refere à chegada no mundo espiritual, é encaminhado para um hospital, para uma clínica, para um atendimento. A grande maioria. Claro, se passou por uma guerra, uma catástrofe, alguma coisa assim, está tudo bem. Mas muitos de nós chegam doentes, doentes do cérebro, doentes do coração, doentes do fígado, doentes do rim, doentes do intestino. A gente chega doente lá e tem que ser atendido. Aí chega lá e fala assim, leva a irmã Danúzia para a ala 38 do hospital, por favor. Aí vai lá a Danúzia, isso é todos, tá? Não é nada pessoal. Vai lá, Danúzia, fica deitada. Aí chega lá a Aureloisa, a Rosângela, eu, todos nós. Encaminho o irmão Mauro para a aula 23 para receber um tratamento. Todas as vidas passadas que eu recordei quando eu cheguei no astral, eu fui consolado e encaminhado para um hospital. Você não acha isso vergonhoso? A gente vem para a Terra para fazer um curso de pós-graduação, para evoluir. Quando volta para casa, volta pior do que veio. Você não acha uma vergonha isso? Você prefere ser consolado quando chega lá ou parabenizado? Não é parabenizado por vaidade. É parabenizado e dizer, olha, você sofreu, mas conseguiu. Você caiu, mas você levantou. Você mudou de vida, você fez uma transformação incrível. Você renasceu durante a encarnação.
Você venceu. Puxa vida, é muito melhor do que encaminha Jaísa para... Ai, eu já escutei tanto isso, e o Gilberto, e o Rafael, e todo mundo. Né, Gilberto? Nós já escutamos tanto que eu tenho uma verdadeira fobia de escutar isso aí de novo. Deus me poupe, me ajude, me ilumine, meus mentores, meus guias, meu pai, o Balué, que eu sou filho de Balué, que me ajude. Né? Dessa vez, eu aproveitava a encarnação. Então, é o que eu desejo para todos vocês também. Gente, eu desejo a vocês que vocês saiam daqui no positivo, né? Então, assim, você tem um espírito, é responsável por ele, o que é que você está fazendo com isso? Eu prometo, Mauro, que vou botar o mapa do ego, né? Se você tiver ele, eu não sei se eu tenho ele atualizado, então, se tiver uma versão, porque sempre tem versões mais novas, né? E se no mapa do ego tiver também explicando a forma de preenchimento dele, seria interessante para as pessoas, e aí eu coloco nos grupos, né? Disponibilizo para todo mundo. Eu vou te mandar também o texto aquele Como Interpretar o Mapa do Ego, que muitas pessoas acham que só predomina um subnível de um nível. Não é verdade. Numa certa ocasião, aflora o nosso infantil inferior. Lá, numa outra ocasião, aflora o nosso adolescente inferior. A gente vai lá para o nosso trabalho e aflora o nosso adulto superior. E a gente vai lá para o nosso centro, ou trabalhar em alguma área espiritual, e aflora o nosso ancião. Então, isso é uma dica importante, não é assim, cada um de nós tem um nível e subnível. Não, são os que predominam. E qual é o benefício de saber disso? É incrível. Quando a gente sabe assim, quando eu estou falando com alguém que está me agredindo e me depreciando e fazendo isso aqui, eu começo a chorar, me sinto inferior, e vou para o meu quarto, e me tranco, cubro a cabeça, fecho a porta, não quero mais falar, fico 3 dias de mal, pareço uma criança. Eu digo, não é que tu parece. Aflorou o teu infantil inferior. A outra vez que acontecer isso, tu percebe assim, meu infantil inferior está aflorando. Por isso que eu estou me sentindo assim. Como é que o meu ancião agiria ou pensaria? Como é que meu adulto superior agiria? Ou como é que meu infantil superior agiria para mudar isso? Ou seja, assim, o mapa do ego não é só para a gente ver o livro que a gente dá, é para a gente aprender a cada momento, e são dezenas de momentos, detectar o que aparece e como transmutar naquele momento. Estou falando dos níveis, subníveis inferiores. Quando vê os superiores, está tudo bem. Essa é a importância. Sempre, gente, identifica, né, analisa, compreende, e aí o processo de mudança ele é desencadeado, porque você ganha consciência sobre aquilo. Então, o padrão anterior começa a lhe incomodar, né, diante da consciência nova. Eu vou botar nos grupos do Telegram, né, de hoje para amanhã aí, na hora que Mauro me passar, eu coloco para vocês. Lá no Telegram já está o curso da psicoterapia reencarnacionista que vocês me pediram com o link. Tem o link também dos livros, né, para que vocês obtenham os livros de Mauro. E outros livros também eu vou colocar, que são outras referências também de estudo, Mauro, que você acha importante, né? Além da psicoterapia reencarnacionista, que sejam complementares, eu coloco lá para vocês também essa lista, tá bom? Érica, quer que eu cante um hino? Quero. Vamos encerrar assim? Eu vou achar ótimo. Cante? Então, tá. Cante. Deixa eu pegar o violão que está ali. Tá. Gente, Mauro é músico, eu descobri isso essa semana, eu fiquei maravilhada. Ele tem um canal, tá? No YouTube, só com hinos. Então, vocês podem seguir e acessar. Esses hinos são transmitidos para ele também. Bom, eu vou botar a letra aqui, porque eu tenho centenas e centenas de hinos e a minha cabeça ainda não é um computador. Então, para encerrar, então, eu vou cantar um hino em homenagem a São Miguel. São Miguel é uma luz
que vem do superior, clarear nossa mente, transmitir o seu amor. São Miguel é uma luz que vem do superior, clarear a nossa mente, transmitir o seu amor. São Miguel vem para dizer que devemos ter amor, perdoar nossos pecados, Jesus Cristo Redentor. São Miguel vem para dizer que devemos ter amor, perdoar nossos pecados, Jesus Cristo Redentor. Jesus Cristo Redentor, quando esteve aqui na terra, perdoou os nossos erros, perdoou os pecadores. Jesus Cristo Redentor, quando esteve aqui na terra, perdoou os nossos erros, perdoou os pecadores, perdoou os pecadores que continuarão pecando. Jesus Cristo está no céu, está sempre nos cuidando, perdoou os pecadores que continuarão pecando. Jesus Cristo está no céu, está sempre nos olhando. Maravilha. E viva São Muito Miguel. obrigada por essa bênção, né? Que vocês todos possam receber essa bênção aí na casa de vocês. Um beijo grande a todos. Obrigado, viu, Mauro? Eu que agradeço, Érica, imagina. E grato a todos vocês. Desculpe algum abuso, alguma coisa, algum excesso aí, mas a intenção foi boa, tá? Uma boa noite a todos e prometo cumprir cada etapazinha aí dentro do Telegram para vocês, mandar todo o material, tá bom? Mauro, o seu canal dos hinos é com seu nome, né? Canal Mauro Crítico. Ok. Para que as pessoas possam ter. Não, desculpe. Hinos Mauro Crítico. Hinos Mauro Crítico. No canal Mauro Crítico eu vou colocando as lives, os vídeos, tudo isso. É Hinos Mauro Crítico. Mas aí são com imagens. Eu tenho aqui um iMac, coloco no iMac, fica até mais ou menos bonitinho, assim. Muito bom. Boa noite, gente. Um beijo grande a todos, tá bom? Semana que vem, Tchau. a gente está com a doutora Rosa Bastos, com o protocolo Diamante, tá? Beijo grande para todos.